boa tarde a todos. Olha, eu confesso para vocês que eu estou animado com esse nosso painel, porque uma das características que todo mundo fala em palco é a gente testar o nosso poder de adaptação e que o mundo muda e que as coisas mudam rápido. E eu, 20 minutos atrás, ligo para o Guilherme e falo: e aí, Gui, cadê você que eu preciso alinhar o painel? Ele falou: tô no DF Star, pede desculpa pro pessoal. Então, assim, o Gui infelizmente não vai poder estar conosco aqui no painel, mas pediu em meu nome que eu solicitasse essas desculpas a vocês. Tenho certeza que ele fez o melhor, eu até me coloquei à disposição, não deu tempo para saber os detalhes, mas a gente vai aqui exercitar o nosso poder de adaptação para que o painel corra tudo bem e em tempo. Mas eu sou o Vinícius, sou o gerente geral regulatório da Vale. A gente vai participar aqui de um painel que a gente vai falar um pouco sobre os desafios de cada uma das agências reguladoras. Estou aqui junto com a Ana Carolina, diretora da Agência Nacional de Águas e Saneamentos, a Paula, nossa sócia da Sescom, e também com a Cíntia, representando aqui o IBRAM, que com muita prontidão e coragem também atendeu a participar aqui do painel conosco. Tá? Acho que vocês já estão habituados com a nossa dinâmica aqui. A gente tem perguntas via QR Code no painel. Consigo setá-las por aqui no tablet, e uma outra coisa para que a gente consiga ter esse ambiente em bom funcionamento é uma solicitação de que em algum eventual momento vocês evitem bater palmas para que a gente não esteja nenhuma interrupção aqui com os nossos vizinhos. Tá? Seguindo os nossos ritos, a ideia é que o painel dure na ordem de 90 minutos e vai ser regulado esse nosso painel aqui em 2 grandes blocos. E o primeiro bloco deles, a minha ideia é que individualmente, especialmente a Ana Carolina aqui, consiga trazer para nós um pouco da realidade da agência. Todo já é de conhecimento múltiplo, a questão de estrutura, orçamento, tem os seus desafios. E a gente quer ouvir a Ana na perspectiva da agência. Depois eu vou pedir a palavra para a Cintia na perspectiva de IBRAM, como a gente consegue diligenciar com todas as agências de interesse múltiplo que afetam a mineração. E a Paula vai dar uma visão técnica para a gente, como de habitual, né, Paula? Acho que não é a primeira vez que estamos juntos, espero que tenhamos outras também. E você vai dar aquele brilho final para a gente. Por favor, complementem os demais. No terceiro momento, a ideia é que a gente consiga entender como as agências funcionam em suas interdisciplinaridades. Isso quer dizer que, naturalmente, a Ana vai falar quais são os acordos de cooperação técnica que eles têm, e o IBRAM vai entender como é que uma regulamentação influencia em outra, né, Cíntia? A gente também tem muitas questões de, eventualmente, olhar segurança de barragens com a Ana e interferências de linha de transmissão com a ANEEL. Então, é natural de que outras agências estejam influenciando fortemente na regulação do nosso setor minerário. E, Paula, por favor, sempre, vou deixar a sua fala ali por último, tenta abraçar os comentários de todos os que já fizeram, e a gente vai passar por esses 2 momentos. E para iniciar aqui, Ana Carolina, eu trouxe uma primeira pergunta para você, que é a seguinte: que estratégias a Ana tem adotado para fortalecer o diálogo com a sociedade civil e o setor mineral quanto aos processos de gestão participativa dos recursos hídricos? Bom, boa tarde a todos. Só agradecer aqui ao IBRAM e ao Vinícius pela condução desse painel. Para mim é sempre uma satisfação muito grande estar aqui em eventos do IBRAM. Eu, como geóloga, podendo falar um pouquinho de água também, para mim é uma alegria muito grande. E começar falando então um pouquinho sobre a gestão de águas do Brasil, né? Como que ela foi pensada dentro da Constituição Federal e dentro da Lei das Águas. A gestão dos recursos hídricos, ela é uma gestão que desde lá da nossa lei, que criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, tem como princípio de que é uma gestão que deve ser feita descentralizada, com a participação do poder público, com a participação dos usuários e da sociedade civil. Então, assim, o core da gestão de recursos hídricos já é uma gestão participativa. A lei das agências traz a participação social como algo muito importante. Então, dentro da lei das agências, a gente tem essa necessidade de ter a participação social como uma diretriz dessa lei para a elaboração dos atos regulatórios. E nós, como reguladores de água da União, temos também reconhecido isso desde a instalação do Programa de Qualidade Regulatória, que foi há 7 anos atrás,
também instituindo esses ambientes de audiências públicas, consultas públicas e também uma série de capacitações em que a gente coleta ali a informação e a participação social dentro dos nossos processos de regulação. E aí a Ana, esse ano faz 25 anos, mas quando a Ana foi criada lá em 2020, Vinícius, desde então a Ana ela tem um papel muito específico de articuladora. Então, nós temos o Sistema Nacional de Recursos Hídricos e a Ana ela tem um papel crucial de buscar entender as necessidades dos setores. Então, para vocês terem uma ideia hoje, a Ana lida com 28 agências reguladoras de água, entes outorgantes de água, né? E que cada ente tem o seu próprio critério de regulação, seu próprio critério técnico, e isso mostra o quanto que é necessário ter uma gestão integrada e qual que é a complexidade dessa gestão integrada, porque quando a gente fala de todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, que é composto por instituições públicas, também existem muitas entidades participativas, a exemplo dos comitês de bacia, que são os verdadeiros parlamentos da água, né? Dentro do contexto do comitê de bacia, você tem a participação da sociedade civil, dos usuários, e eles se unem para tomar decisões a respeito da gestão da água ali dentro do contexto daquela bacia, dando inclusive, compartilhando essa responsabilidade junto com o poder público. Então, os processos de gestão participativa de recursos hídricos, eles são complexos, porque eles não são construídos como comando e controle, mas eles são construídos de maneira participativa e ativa, né? Para além disso, a Ana também institui outras formas de manter esse diálogo com a sociedade através das suas salas de crise e salas de acompanhamento. O que são as salas de crise e de acompanhamento? Elas são salas de reuniões, são reuniões periódicas em que todos os atores, né, todos os atores envolvidos numa bacia ou numa situação específica se reúnem para ou compartilhar os seus diagnósticos ou para tomar decisões. Então, em salas de crise, elas são instituídas quando tem uma situação, por exemplo, de crise mesmo, e aí você chama todos os atores, e ali você tem um diagnóstico, por exemplo, da Ana, vem o Semadem, vem o INPE, e vem todos os atores, todos os setores participam dessas reuniões, então também é um ambiente muito propício, né, para garantir essa participação, e as salas de acompanhamento, que são salas de monitoramento de sistemas hídricos e também sistemas que lidam aí com operação de reservatórios. Então, dentro desse ambiente, a Ana também institui mais uma forma de ter um contato direto com a sociedade e de maneira transparente também, porque todas essas reuniões são gravadas e disponibilizadas também no site da Ana, no YouTube. Então, é mais uma maneira, né, de manter esse contato. Para além disso, a Ana, dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, como articuladora do sistema, também evita esforços para capacitar. Então, nós temos um portal de capacitação onde a gente capacita por meio de 25 mil pessoas por ano. São cursos de graça, cursos que estão à disposição. E qual que é o intuito, né, dessa ação da Ana? É de capacitar todos aqueles que necessitam de se engajar na gestão de recursos hídricos. Para quê? Qual que é o resultado? Para que lá no final a gente tenha um processo regulatório que esteja mais aderente à realidade, né? E também que não só, vamos dizer, os reguladores da agência federal, mas os reguladores das agências estaduais estejam alinhados com relação não só ao nível e à qualidade técnica, mas também aos termos. Então, é um alinhamento de conceitos, né? Então, esses só são alguns exemplos, Vinícius, assim, de como que a Ana evita esforços para manter essa comunicação ativa e manter essa gestão dos recursos hídricos de maneira participativa, porque isso está no core da nossa regulação. A regulação de recursos hídricos ela tem que ser necessariamente participativa, descentralizada e integrada também. Legal, Ana, perfeito. Muito obrigado. E aproveitando para fugir do script, para o nosso poder de adaptação andar bem aqui, prometo que eu não vou fazer sempre aí. Não se assuste, Paulinha. Deixa eu te perguntar, né? Eu estava conversando com você um pouco antes, acho que é legal de compartilhar com a turma. Você já tem um tempo
dessa corrida de bastão, que são os mandatos das agências, né? Então você de fato já fez boa parte da tua contribuição e a gente naturalmente não consegue mudar tudo que a gente deseja em um só mandato. Mas eu tenho certeza que a Ana que você entrou, da Ana que você está deixando é diferente. E aí eu queria mais escutar de você, dentro dessa corrida de bastão, o quanto que você conseguiu andar, o que você viu que a gente conseguiu mudar. Eu queria pegar um pouco da tua percepção real e até simples de como você vê que conseguiu contribuir e o próximo que vier, como que consegue contribuir nessa questão. E de novo, a gente pode se vocacionar na questão da transparência, do diálogo com a sociedade. Tentando complementar um pouco da tua resposta, como é que você vê essa perspectiva da Agência Nacional de Água e Saneamento na hora que você chegou e eventualmente daqui a um ano, na hora que você saiu? Bom, eu estou agora há 3 anos e 4 meses, né, como diretora na agência. Eu acho que nesses últimos 3 anos e 4 meses, a realidade da agência, assim como todas as agências reguladoras, mudou bastante, né? Mudou por questões, a começar orçamentárias, né? Então, de 2020 até até este ano, 2025, já teve um corte aí de 35% desse orçamento destinado para a regulação de recursos hídricos ali na agência. E sendo mais direta com relação à sua pergunta, Vinícius, eu vejo que quando eu entrei na ANA, a ANA estava num momento ali muito eufórico. A gente tinha acabado de receber uma nova atribuição muito diferente do que nós fazíamos antes, por conta do novo marco legal de saneamento. Então, em 2020, a ANA recebeu essa atribuição de emitir normas de referência para o setor de saneamento. E quando eu entrei em 2021, a ANA estava a ponto de começar a emitir essas normas para o setor de saneamento. Num cenário onde os recursos foram cortados e num cenário onde não havia reposição das pessoas para fazer esse trabalho. Então, a gente teve recursos cortados e trabalho aumentado, né? Então, isso exigiu que, desde o momento em que eu entrei na ANA até hoje, que a ANA corresse, ou que a agência reguladora corresse em direção de modernizar e de tornar as suas ações mais eficientes, para que a gente pudesse dar conta, né, do recado, vamos dizer assim. E para hoje eu vejo assim que houve um grande esforço, e a gente vai falar disso mais para frente, mas a gente está aí num grande esforço de integrar. Eu acho que a integração, e a gente está falando de uma agência que é federal, mas essa integração com os estados, essa integração da regulação federal com estadual, ela é o caminho que nós percorremos ao longo desses 3 anos, com várias iniciativas, em vários níveis, né? Então, vou falar assim, a nível federal, com a assinatura e compromisso dos 27 estados da federação, de seus governadores para a melhoria da gestão de recursos hídricos no Brasil. E daí se desdobraram várias ações com a instituição de tecnologias que permitissem também essa regulação de maneira mais integrada. E é nesse momento que a gente está hoje, né? Tentando incorporar a tecnologia, melhorar a eficiência com um número menor de pessoas. E para o futuro, o que eu vejo, assim, desafio aí para os diretores que vão seguir, né, adiante, é instituir essa integração de maneira plena mesmo, de maneira plena. Perfeito, Ana. Obrigado. Cíntia, sua experiência de IBRAM não poderia ser diferente. Acho que a primeira pergunta ficou perfeita para você e deu tempo de dar um warm-up aí, né? O que eu queria que você contribuísse aqui conosco é o seguinte: na perspectiva de diálogo com a sociedade, de interface das agências reguladoras, de representação, não poderia ter uma outra bandeira melhor do que o IBRAM para conversar e contar um pouco dessa história. Especialmente, você tem um bom tempo de casa. Como é que você vê, e aí tentando pegar a perspectiva temporal, aonde estamos, como estávamos, e uma perspectiva também de futuro, pensando sempre em diálogo com a sociedade, em cadeira do IBRAM. Obrigada, Vinícius. A gente está aqui se adaptando, gostei aí da palavra. Eu atuo como gerente de pesquisa
e Desenvolvimento no IBRAM, na Diretoria de Assuntos Minerários, e dialogo bastante com os associados, especialmente sobre os temas de mineração, regulatório e jurídico. Então, o que eu posso falar nesse tempo? Eu vi a conversão do DNPM, na verdade a extinção do DNPM e o nascimento da Agência Nacional de Mineração. Acho que foi o ano que o DNPM celebrou, se eu não me engano, 82 anos, acho que foi algo nesse sentido. Já tínhamos uma estrutura física bem degradada, a gente sabia que aquele edifício sede da ANM em Brasília estava condenado, tanto que essa festa foi realizada numa garagem no subsolo, para aqueles que são mais antigos lembram dessa celebração. E a gente teve ali no ano de 2018, dezembro de 2017, 2018, a instalação da Agência Nacional de Mineração. Ela foi uma agência muito desejada pelo setor privado especialmente, mas eu acho que por todos os brasileiros, para essa gestão dos recursos naturais do Brasil, os recursos minerários, como as outras agências, a gente se inspirava e idealizava o que as outras agências tinham trilhado, especialmente a ANEEL, a ANA, que são mais consistentes e mais antigas nesse sentido do que a ANM. E a gente esperava muito coisas que a gente está vendo hoje ser engolida pela falta de estrutura que a Ana comentou aqui, Então, a gente desejava que a gente pudesse ter um corpo diretivo qualificado para que as decisões técnicas fossem amparadas e respaldadas ali, não somente por um diretor, mas por uma diretoria colegiada. Isso é extremamente saudável no processo regulatório. A discordância, e aí, tecnicamente, eles argumentam, isso é levado para um voto e tem que se cumprir o que foi decidido ali naquele voto. Mas à medida que a gente tem a falta de estrutura do órgão, então passamos, Ana, agora muito recente, mais uma vez, por um contingenciamento que está estrangulando a Agência Nacional de Mineração, aqui a gente está falando de duas agências. Temos uma nota da assessoria de comunicação da Agência Nacional de Mineração agora, do último dia 16, informando que eles não têm recursos orçamentários para manutenção mínima. Essa nota é pública, está no site principal da Agência Nacional de Mineração e vai começar a afetar serviços básicos, especialmente o de fiscalização, os sistemas, as visitas que os técnicos precisam realizar. Então, isso é bastante sério do ponto de vista de agência. Então, a gente desejou muito ter uma agência, mas a gente ainda não viu, enquanto instituição, aquilo que desejávamos. Então, nesse sentido, é lamentável. A gente sempre, em nossos discursos, enquanto IBRAM, nosso presidente Raul, coloca o fortalecimento da agência, a independência da agência, a gente repor o número de servidores, via concurso, especialmente. A gente teve alguns concursos aí que foram realizados, um para a área de barragens, um outro agora de 220 cargos que estão sendo nomeadas essas pessoas. Vai vir agora o concurso unificado para nível médio, se eu não me engano são 80 servidores, mas a gente não consegue alcançar, porque já temos os mais antigos prontos para deixarem aí a área administrativa da Agência Nacional de Mineração. Então, a gente vê o diretor-geral falar de um número próximo a 600 servidores, e ele tem ali próximo de 100 que já vão deixar a casa e vai receber 220. Então, a gente perde a gestão do conhecimento, isso é extremamente crítico na administração pública, porque você precisa passar conhecimento, ninguém vai nascer pronto. O servidor que chega ali de um concurso, ele foi selecionado por uma prova pública, mas ele não tem conhecimento do dia a dia do órgão, a Ana pode me complementar nesse sentido. Ele precisa de uma mentoria de acompanhamento de um outro servidor, de preferência mais sênior de casa, para poder ter essa transmissão de conhecimento. E por conta disso, infelizmente, a gente ainda não chegou na agência idealizada por todos nós lá quando foi a criação da Agência Nacional de Mineração. Mas, ao mesmo tempo, Vinícius, eu preciso reconhecer o esforço heróico dos servidores que dão o seu melhor para a gente fazer cumprir as agendas necessárias do setor de mineração. Então, como a gente está aqui num painel falando de agenda regulatória,
a agenda agenda da Agência Nacional de Mineração, ela é muito extensa. Todos os temas são importantes, afinal a gente trabalha para uma mineração segura, né, com responsabilidade, sustentável, e todos os temas são importantes, mas é lógico que aqueles servidores não vão conseguir se dedicar a todos os temas ao mesmo tempo. E por isso que é estabelecida uma prioridade de temas de agenda regulatória. E nesse sentido, a gente vem acompanhando, até que está bastante satisfeito, né, dentro da velocidade que o órgão consegue, tem se colocado para momentos de participação social, né, os PPCS, temas importantes. Claro que a gente gostaria de mais temas em andamento, né? Então a gente teve agora, a semana anterior à Exposibram, a atualização da resolução de segurança de barragens, né? Um processo longo e bem feito, que veio trabalhado aí por uma grande equipe da ANM, já é uma revisão, né, de uma norma, e a gente teve a publicação também de uma outra norma muito esperada, que vai cair na fiscalização, né, que é de multas, sanções e infrações. É uma norma bastante longa, mas a gente precisa de parâmetros para na hora que for fiscalizado, né, na hora que o associado do IBRAM, porque o IBRAM não é um minerador, ele precisa ter a segurança, né, o que tem ali no quadro para ele ser fiscalizado em cima daquilo que é esperado. Então, isso são pontos que a gente vem percebendo o incremento, a melhoria e o andamento do corpo técnico da ANM, né, decidindo sobre assuntos mais, vamos colocar assim, mais novos, mais urgentes para o setor de mineração. Mas tenho elogios a fazer, eu falo que são os heróis da ANM, porque o corpo técnico da ANM é muito qualificado, isso a gente não pode se queixar. E todos ali, acho que acabam doando mais, apesar do que a Ana falou ali, que corta orçamento, aumenta o trabalho, a gente realmente vê isso anualmente acontecendo, mas e eles respondem, né, positivamente. Que bom que eles respondem, porque a sociedade está contando com isso para a segurança de todos. Perfeito, Cíntia. O cenário complexo está posto, né, Paula? E a gente vive muito intensamente ele. E com esse cenário crescente de judicialização e de também estabilidade política, na sua opinião, como seria possível fortalecer a autonomia decisória das agências sem comprometer os mecanismos de controle democrático? Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, Vinícius, Ana, Cíntia, é um prazer estar aqui na Exposibram. A gente fica sempre muito feliz, cada ano que passa. Parabéns, viu, Cíntia, Dr. Raul Jugman, Mancin, Júlio, porque realmente cada ano que passa a Exposibram fica mais grandiosa e a gente que está aí nessa atuação para o setor, a gente fica muito feliz porque isso demonstra um retrato ali da importância que a mineração tem para o nosso país. Então, estou muito honrada, agradecer imensamente pelo convite. Vinícius, bom, como a gente tem uma maior tranquilidade, menos do que a gente havia pensado, vou me permitir, então, dar alguns passos atrás na sua pergunta e dividir a sua pergunta em alguns ângulos, né, da nossa análise. Porque quando a gente fala de agência, precisa a gente entender um pouco dessa história e por que o sistema de agência surgiu, né? A gente sabe que o sistema de agência ele surgiu nos Estados Unidos nos anos de 1880, no século XIX, justamente num cenário onde a crescente industrialização precisava ali de um agente regulador com um olhar técnico para regular aquele cenário onde se observava que o setor de serviços de monopólio praticavam ali tarifas em valores acima do que deveria ser praticado no mercado. Então, veio esse sistema justamente porque se entendeu que o modelo tradicional de regulamentação era um modelo que não respondia àquela necessidade do mundo que se apresentava. Assim é o direito, né? O direito vem justamente em resposta a uma situação
fática, tentando ali resolver os problemas do nosso dia a dia. Então, isso é importante e para a gente poder entender exatamente que, diante dessa, eu vou chamar de falha de mercado e insuficiência na legislação, o modelo de agência, ele vem pautado, ele deve vir pautado em decisões técnicas, estáveis e consistentes. Isso é muito importante para o nosso racional aqui, para a pergunta que o Vinícius me fez. O cenário do Brasil é um cenário um pouco tardio. O modelo de agências no Brasil é um modelo que veio na década de 90. A primeira agência surgiu no Brasil em 1997. Eu estou aqui com minhas anotações e meu papel não está tão bom quanto o seu, viu, Ana? Então, a primeira agência ela foi em 1996, a ANEEL. E a Agência Nacional de Mineração foi a penúltima agência a ser criada em 2017. E depois agora a gente tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Tem ali uma discussão se ela é regime jurídico de agência ou não, mas o fato é que hoje o nosso sistema brasileiro, ele tem, vou chamar, nesse sistema de regulação técnica, 12 autoridades/agências. E isso é muito importante a gente entender o que pauta, então, as decisões e o que caracteriza as agências. Então, a agência ela tem características de ter autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vem, a Cíntia colocou muito bem, da estrutura da ANM, né? Um setor tão pujante como o nosso, como que a gente pode ter uma agência com pouca estrutura? Alguma coisa nessa autonomia financeira parece não estar tão fortalecida. Os mandatos fixos, o Vinícius colocou muito bem, né? Então, os mandatos fixos, eles também visam a atrair essa independência política daqueles que exercem os cargos. Esse tripé de competência com o poder normativo, fiscalizatório e sancionatório dentro do próprio corpo da agência. E, por último, um corpo colegiado decisório. Então, tudo isso forma a sistemática de regulação de agências. Quando você me pergunta, Vinícius, a sua pergunta, ela, de bate-pronto, ela parece até trazer um contraponto, né? Como que a gente pode ter, sim, um fortalecimento das decisões com o controle democrático? E o que são esses controles democráticos? A Cíntia trouxe que hoje as agências elas se estruturam dentro do controle de participação social, justamente esse controle de participação social que dá as normas editadas por todas as agências, eu falo a chancela do setor regulado, da sociedade, de quem efetivamente vai implementar aquela norma. Quando a gente lista, então, pela Lei Geral das Agências, quais são esses controles, a gente tem, o primeiro deles, eu nomearia aqui, análise de impacto regulatório, e, em paralelo a ele, eu colocaria num tripé, onde a análise de impacto, a consulta pública e a audiência pública, elas são a base para a construção de uma norma adequada. Quando esse processo, ele é um processo construído com fundamento técnico, com oitiva cautelosa, escutativa, né, muito falada, a norma vem já chancelada pelo aquele setor, muito provavelmente a chance de judicialização ela é diminuta. Então, te respondendo, o que apesar de parecer um contraponto, na verdade é o que fortalece. O que fortalece o processo decisório é justamente o controle democrático. E
quando você falou realmente da questão da judicialização, eu fui atrás de números, sabe, Vinícius? Porque eu falei, será que realmente a gente tem esse cenário? Fiquei assustada com os nossos números de judicialização e puxei o último relatório do CNJ. O ministro Barroso disse que o Brasil vive uma epidemia de judicialização difícil de conter. Se a gente for comparar ano base 2024 em relação a 23, a gente teve um aumento de quase 7% de novos processos. Por que isso? A gente tem que se perguntar. Será que isso não é fruto de uma, talvez, insegurança jurídica gerada dentro desse próprio processo de construção de normas? Esse relatório do CNJ é importante falar que ele não faz uma divisão qual que é o foco desses processos. Até no topo dessa pirâmide está o INSS. Não é o nosso caso aqui, mas o que eu quero falar é o seguinte: por que será que a gente vive essa epidemia de judicialização? O modelo de agência, aí lembrando lá, historicamente, por que ele veio? Ele veio justamente porque o modelo de legislação tradicional não era capaz de dar a resposta que a sociedade precisava. Então, é fundamental que a gente tenha na edição de normas, e fico muito feliz, viu, Ana, nas suas falas, eu anotei algumas palavras aqui de integração, de eficiência, né, dessa valorização da Ana, nessa capacitação, justamente porque a gente sabe que isso a gente vai ter um modelo de regulação adequado para o setor, de impulsionar. Eu costumo dizer que regulação adequada não é aquela que restrinja a atividade, né? A gente tem que dar segurança para o desenvolvimento da atividade em todas as óticas. A ótica da segurança jurídica, a ótica da segurança operacional da atividade, segurança de pessoas, tudo isso tem que ser olhado, mas sem restringir a atividade. Afinal de contas, quando a gente fala de agência, tem um ponto em comum na atividade que é regulada, que são atividades de relevante interesse público. Então, é preciso que a gente olhe para isso. E para, então, fechar esse primeiro bloco aqui, Vinícius, eu trouxe um dado que também me assustou. Acho que alguns do setor conhecem um relatório da Ernst Young, que a Ernst Young publica anualmente os 10 maiores riscos da atividade de mineração. E a gente tem variação entre os riscos identificados, mas, via de regra, ao longo dos anos ali, a gente tem licença de operação e ISD entre as pontas dos riscos ali da atividade de mineração. Esse relatório que eu identifiquei aqui na revista Brasil Mineral aponta custo e produtividade como o principal risco da mineração. Então, eu pergunto, quando a gente tem agora essa ótica aqui, esse relatório com dado de 2024, que custo no desenvolvimento da atividade está como principal risco, a gente tem que pensar do peso da regulação em cima desse custo. É óbvio que a gente não está aqui de forma alguma dizendo que a atividade não tem que ser bem regulada. Ela tem que ser bem regulada de modo técnico, com um processo de construção normativa consistente, mas que a gente tenha adequação entre os fins e os meios. Que a gente tenha uma proporcionalidade vou chamar, nas obrigações ali estabelecidas para o setor, de modo que a gente também não afugente, então, o capital do nosso país. Isso é muito importante. Mais recentemente, a gente teve, num processo de revisão de normas da agência, a gente teve uma guinada interpretativa em uma das normas, que o setor, depois de 3 anos, com uma resolução consistente, discutida, já estava implementando. A gente teve uma surpresa de uma regulação que, em
consulta pública, não se discutiu o ponto em revisão. O conhecimento do ponto revisado foi pós-publicação. Então, eu pergunto, e aí volto para o ponto do Vinícius, a falha do processo de construção normativa pode sim gerar uma norma de difícil implementação, restritiva, que não atinge o fim, e no final do dia, como a gente tem aqui o custo pesando no nosso colo, uma judicialização da matéria. O que a gente não precisa? A gente não precisa discutir com o estrangeiro e dizer para ele que o Brasil tem ficado cada vez, vou falar, mais imprevisível. O que a gente precisa é previsibilidade nas nossas regulações. Então, eu trouxe 4 pontos aqui que eu queria colocar. Em um país de instabilidade política e judicialização, testam os limites da nossa previsibilidade, fortalecer as agências reguladoras é mais do que um desafio jurídico, deve ser um compromisso para o nosso futuro. Autonomia regulatória não é sinônimo de isolamento. É importante a gente colocar isso. Por outro lado, controle democrático não é sinônimo de interferência. Controle democrático é o que sustenta a nossa regulação e fortalece as decisões da agência. Quando uma agência decide com base em evidências, ouve a sociedade, presta conta de forma transparente, ela não apenas regula um setor, ela reafirma a credibilidade do Estado e a confiança dos investidores. A mineração, talvez, mais do que qualquer outro setor, e a gente sabe que investir em mineração é algo que realmente tem um risco mais elevado do que em outras atividades. O início do investimento é um investimento ainda incerto, que a gente não sabe se vai chegar ali na parte operacional. Estabilidade é condição sine qua non, técnica, normativa e institucional. E aí, então, assim, para fechar essa primeira parte, autonomia com responsabilidade, regulação com diálogo e decisão com transparência. É isso que eu queria colocar nessa primeira parte, Vinícius. Perfeito, Paula. Obrigado pela aula. Gostei que você conseguiu voltar alguns passos e nos ajudar a ter uma compreensão firme de aonde estamos. Nos relembrando alguns processos recentes, outros nem tão recentes, mas que pegam um ponto central da tua fala, que é que a estabilidade combina com o sequenciamento e o rito regulatório bem cumprido, de todas as etapas, participação social. E de fato, por diversos elementos, a gente às vezes se depara com um sequenciamento não desejado das informações, como você bem trouxe. E eu estou seguro aqui também, tentando passar a palavra direto à Cíntia, de que o IBRAM, como representante institucional de nós, agentes mineradores, tem também uma contribuição a dar nesse sentido do quanto vocês sentem o setor sendo afetado e como a gente consegue contribuir e quais são as lições aprendidas que a gente tem colocado à mesa deste não sequenciamento regulatório e as suas devidas instabilidades. Vinícius, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é a abertura do órgão para sempre ouvir, seja num processo formal de participação social, seja em reuniões com os superintendentes, com a equipe técnica ou mesmo com os diretores. No setor mineral, a gente sempre teve essa abertura, né, com o corpo técnico da ANM. Ali pelo IBRAM, até pelo tipo de relacionamento institucional que temos, conhecemos todos os diretores, né, que passaram pela Agência Nacional de Mineração, especialmente, né, a superintendência, hoje chama Superintendência de Política Regulatória. Tivemos o prazer de ter um relacionamento próximo com os 4 superintendentes que passaram por essa pasta, e o diálogo sempre esteve aberto.
Mas o que que é o ponto de atenção? Quando a gente fala de um processo de participação social, eu, por exemplo, que conduzo esse tipo de reunião com os associados, eu vejo algumas queixas fora do tempo previsto para levar a agência. Então, quando a agência está começando a estudar um tema, né, vai iniciar a análise de impacto regulatório, ela precisa capturar algumas percepções. Então, a equipe técnica olha para dentro de casa o que ela consegue levantar e olha ao mesmo tempo para a sociedade, né, um processo de participação social, uma tomada de subsídios, para levantar os primeiros apontamentos, não vou nem chamar de problemas, os primeiros apontamentos para aquela equipe técnica iniciar um trabalho de análise de impacto regulatório. O que a decisão do órgão regulador irá impactar, né, no dia a dia do empreendimento do privado, né? Afinal é uma concessão, a gente está falando de uma concessão pública, seja na água, seja na mineração, na ferrovia, do nosso querido Guilherme, que não pôde estar aqui. E aí, esse é um momento chave, esse é o momento da gente levar os apontamentos e as dores do setor. E aí vai se passar um tempo, geralmente é um período ali de 9 meses até 2 anos, para aquele corpo técnico construir um primeiro mapeamento, eu vou chamar assim, tá, Ana? Talvez você tenha palavras mais técnicas para usar como órgão. E depois ele devolve à sociedade num momento de consulta pública. Só que ali no momento de consulta pública já teve uma maturidade, uma construção dessa percepção que o órgão olhou para fora e olhou para dentro para levantar essas temáticas, esses apontamentos que eu chamei. No momento da consulta pública, né, se você é associado ao IBRAM, você sempre vai ouvir a Cíntia falando nas reuniões. Faça contribuição. Se você concorda, se você discorda, se tem uma redação a ser sugerida, faça a sua contribuição. Não adianta falar para fora, falar para um colega que não está bom, que não atende daquele jeito. Por favor, formalize, né, no momento da consulta pública o que você gostaria que fosse o desejável. Porque quando encerrar aquele processo formal, de novo aquele corpo técnico vai voltar para dentro, vai analisar o que é possível, o que não é possível, dentro do impacto regulatório, o que eles mapearam, né, de risco. E aí sim a gente tem o amadurecimento de uma norma, aquilo ali vai para a procuradoria e se tiver tudo ok, ele segue para a diretoria colegiada. Depois que está publicado, está posto. É onde a gente chega no ponto que a Paula falou. Se a gente segue esse processo regulatório de participação, de escuta, né, e você formalizou, a gente tem ali um espaço para entrar, por exemplo, não ficou tão adequado, eu posso pedir fazer um pedido de reconsideração à diretoria colegiada, porque eu vou identificar nos documentos técnicos, nas notas técnicas, que de repente passou uma coisa ou outra e não era necessariamente aquilo que era o esperado, né, para o empreendedor. Até aí a gente consegue, tem uma margem, né, para a gente ir até aí. Mas no momento que opta-se por uma judicialização, eu estou tirando das mãos da agência, estou transferindo para o Poder Judiciário uma decisão que também ninguém vai ter controle. A gente não tem especialista em mineração, em água, no setor judiciário. E aí pronto, a gente tem um belo ponto de interrogação. Você judicializou, às vezes consegue uma liminar num primeiro momento, suspende efeitos. Mas e aí, a partir do momento que aquilo for definitivo, né, quando a procuradoria da agência, né, for incitada para se manifestar, ela vai ter 2 caminhos, ou ajusta-se uma norma, né, uma resolução, ou ela cumpre o que veio do judiciário. Nem sempre esses 2 caminhos são o adequado. Então, assim, a gente busca sempre, Vinícius, conversar com o nosso associado, fala para todo mundo, sociedade civil inclusive, manifeste-se nos momentos que estão abertos às oportunidades de participação social. Porque, infelizmente, depois da norma publicada, aí cumpra-se, não tem isso de acho que deveria ser assim ou acho que deveria ser assado. E esse momento da formalização, a gente cresceu muito, tem muitos sistemas consistentes, que hoje tudo é documentado, tudo gera um protocolo.
E isso é bom para o cidadão, é bom para o empreendedor e é melhor ainda para o órgão, porque você tem um monitoramento e um acompanhamento se aquela sugestão foi considerada na nota técnica, na avaliação posterior, né, da participação social. Então, enquanto sociedade, que a gente tem que olhar aqui não só para os empreendimentos, mas enquanto sociedade, a gente tem a ampla transparência do processo. Eu acho que isso é muito rico. Então, a gente sempre vai falar ali pelo IBRAM, participem e tomem conhecimento dos processos de participação social que estão abertos. Nesse momento, a gente tem 2 que acabaram de ser prorrogados. A gente, como IBRAM, fez um ofício para a ANM informando da realização da nossa Exposibram. A consulta pública 3 e a consulta pública número 4 iria se encerrar agora 27/10. E a gente conseguiu a prorrogação em função da realização da Exposibram, que muitos de vocês, empreendedores, também estão aqui, não puderam se dedicar à análise textual, né, do que veio aí. E isso foi prorrogado para 28 de novembro. Então, uma grande alegria quando a gente consegue ganhar mais prazo, mas não significa que a análise deixou de ser feita. Então, fica aí todos convidados, leiam os textos, porque a oportunidade de fazer o registro do que pode ser melhorado, incrementado, né, redações podem ser adaptadas para evitar interpretações equivocadas, tanto para o órgão quanto para o empreendedor, são nesses momentos de participação social que a gente deve fazer. Perfeito. Uma rodada final aqui, Ana, para esse nosso bloco de entendendo uns aos outros. Acho que ficou muito claro aqui alguns pilares na fala de todos, né? Então, a gente tem um cenário de necessária adaptabilidade, um cenário de escassez, o setor requerendo estabilidade jurídica, regulatória. Não necessariamente você tem todas as armas e ferramentas para fazê-lo com facilidade, mas a gente trouxe aqui alguns argumentos de que não segui-lo eventualmente torna o processo ainda mais danoso. E pensando aqui na mineração, vocês na ANA também ficam responsáveis por uma pauta que é muito sensível e importante a todos nós, que é o conflito pelo acesso aos recursos hídricos. Então eu queria ver, Ana, com você, no seu ponto de vista, como a ANA atua para regular o uso da água na mineração diante de todo esse cenário, especialmente nessas áreas em que há conflitos pelo acesso aos recursos hídricos. Bom, Vinícius, a ANA tem enfrentado, né, a regulação de recursos hídricos tem sido cada vez mais desafiadora, né? A gente tem aí um comportamento da disponibilidade hídrica diferenciada nos últimos anos, seja por questões de mudanças climáticas e pelo surgimento de novas áreas que estão lidando com a escassez hídrica. Então, no ano de 2021, foi um ano 2022, um ano atípico, a gente começou aí a declarar escassez hídrica em algumas regiões que não eram comuns, né? Então, região norte, 2 anos consecutivos de declarações de escassez hídrica. A gente hoje está no momento que a região nordeste tem sofrido muito com as secas. No ano passado a gente teve declaração de escassez hídrica no Paraguai, né, ali no Pantanal. Esse ano estamos vivendo essa situação agora no Acre. E a ANA, ela ataca, vamos dizer, essa questão com algumas frentes diferentes, tá? Então, eu vou tentar aqui dividir de forma consistente aqui. A gente tem, no primeiro momento ali, situações de escassez hídricas, onde a gente faz uma declaração que chamamos de declaração de escassez hídrica de recursos hídricos, que permite que a partir do momento em que a ANA vislumbra que, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista climatológico e do ponto de vista de usos, está configurada uma situação de seca, a ANA faz essa declaração e essa declaração ela possibilita que os estados tomem as medidas necessárias para o enfrentamento dessa seca e que tenham aí as suas declarações instituídas de calamidade pública dentro do seu contexto.
Isso reverbera para vários tipos de ação. Então, isso é um braço. Outra coisa que a gente faz muito no Nordeste é situações de alocação de água. Então, a gente tem os açudes e a gente tem ali aquela água que está destinada para diversos tipos de uso, irrigação, enfim, para os usos múltiplos. E em uma situação de seca no Nordeste, a gente faz reuniões participativas onde a gente define junto com os usuários e juntos com os setores o quanto que cada um vai abrir mão para que todo mundo tenha a água necessária naquele momento ali onde os açudes estão mais baixos. Para além disso, do ponto de vista de concessão de direito de outorga, a ANA também tem feito alguns experimentos regulatórios, né? A gente tem feito alguns experimentos regulatórios em bacias específicas que já se encontram em criticidade, para que a gente possa ter uma regulação, um sandbox regulatório, para que a gente possa ter uma regulação com uma metodologia, vamos dizer assim, que a gente possa conceder a outorga com uma metodologia que é diferenciada do que a gente tem hoje instituído, para que a gente possa vislumbrar já um futuro onde a gente lide com essa divisão do recurso hídrico para cada tipo de usuário de maneira diferenciada. Lá na nossa política, a gente tem determinado que, em casos de escassez, a gente tem o uso prioritário para abastecimento humano, para dessedentação animal. E o que a ANA tem evitado esforços de chamar todos os setores para que a gente possa encontrar um denominador comum em momentos de escassez, para que a gente cumpra também o papel que foi estipulado pela política, que é manter os usos múltiplos e garantir os usos múltiplos da água. A mineração é um uso múltiplo da água, um uso consultivo. Hoje a mineração no nosso país, ela consome 1,6% da disponibilidade hídrica do nosso país, e parece pouco quando a gente pensa na quantidade disponível no nosso país, mas isso já corresponde a toda a população rural do Brasil. Então, a mineração, ela segue nesse caminho, ela segue também, ao longo dos anos, se modernizando e fazendo uso racional. A gente vê números muito positivos, um esforço para regularizar, mas, enfim, de forma geral, a gente tem atuado com relação a situações de escassez com várias frentes diferentes. Perfeito, é de fato um desafio, né? Quando a gente senta na cadeira do outro, a gente começa a ver outros pontos de vista para além do nosso setor. E ficou bem claro aqui na sua fala, Ana, obrigado. E até aproveitando a sua fala, pergunto aqui para a Paula, no teu ponto de vista, Paula, como as agências reguladoras poderiam garantir a qualidade da regulação em setores estratégicos, mesmo com a limitação orçamentária, escassez técnica e pessoal? E aqui eu peço para você comentar, naturalmente você já trouxe na tua fala, mas tentando pegar o ponto de vista da Ana, sentado na cadeira de diretora da Agência Nacional de Águas, e tentando olhar para além da nossa própria cadeira e defendendo o nosso próprio setor. Como que você vê uma possibilidade da gente conseguir engajar nisso e encontrar um ponto em comum? Qual é o melhor caminho, na tua opinião? Pergunta, estão me escutando, né? Pergunta de $1 milhão, né, Ana? Em busca da eficiência aí na regulação. Bom, eu acho que o primeiro ponto que a Ana colocou na primeira fala dela, a integração entre as agências é um caminho muito importante, né, para que a gente tenha a troca de experiências, a troca de informações. Eu me lembro, Ana, que quando eu comecei a discutir há 15 anos atrás a regulação de segurança de barragens, a gente tinha dados disponíveis para a sociedade que eram dados diferentes da ANM, dados diferentes da Agência Nacional de Águas e dados diferentes do nosso órgão ambiental lá em Minas Gerais, a FEAM. E aí eu me lembro que uma das minhas palestras falando do assunto, eu colocava, gente, é preciso que a gente forneça o mesmo dado para a sociedade. Não dá para a sociedade ter um entendimento. Quantas barragens de mineração existem no Brasil? A ANA fala um número, a ANM fala outro e a FEAM falava outro.
O fato é que a gente avançou muito, né? O cenário hoje é completamente diferente. O SNISB hoje tem outra robustez, né, do que ele tinha há 15 anos atrás. A ANM tem um sistema muito mais robusto do que ela tinha há 15 anos atrás. Então, acho que o primeiro caminho, se eu puder falar, recursos escassos, interação, troca de informações com as agências. O outro caminho que eu enxergo é o caminho que a Cíntia colocou, priorização. Não dá para atacar todas as frentes de uma vez, né? A gente tem que priorizar os assuntos que são os assuntos mais importantes e ali estabelecendo metas de cumprimento dessa regulação. Acho que a agência de mineração, aqui falando na posição né, de advogada aí para o setor, acho que a agência vem estabelecendo esse caminho de priorização muito adequado. Com os recursos escassos que a gente sabe que ela tem, ela vem sim envidando bastante esforço para cumprir a sua agenda regulatória. Eu acho que o olhar que a gente teve há 10 anos atrás, focado na estruturação da nossa regulação de segurança de barragens, foi um passo fundamental para a gente ter uma segurança operacional. O olhar que a gente observa hoje da agência de priorização de normativos que atraem investimento, então a Cíntia pontuou aí, a gente está com a consulta pública de direitos minerários em garantia, que é uma discussão antiga do setor, porque a gente tinha, à época, um entendimento que só a concessão de lavra podia ser dada em garantia a financiamentos. Então, a gente teve uma alteração do regulamento do Código de Mineração para prever que todos os títulos podem ser dados em garantia. Então, a gente está nesse momento agora discutindo e regulando essa matéria. Então, priorização. E eu acho que o terceiro pilar é cooperação técnica. Então, se eu tiver que eleger 3 caminhos, eu elegeria, por último, a cooperação técnica. Eu acho que tem um exemplo muito interessante, que é a cooperação estabelecida com o IBRAM e a Agência Nacional de Mineração, de treinamentos ali, de repasse, então onde o IBRAM ofertando ali esse olhar para a agência e colhendo da agência também um olhar próprio, né? Então, respondendo objetivamente, recurso escasso, eu acho que é isso, interação, priorização e cooperação técnica. Perfeito, Paulo. Acredito demais nesses pilares também. E eu confesso a você, trazendo alguém que faz uma interface um pouco mais próxima com a agência, que até gostaria de reconhecer o Mauro, que estava agendado para estar aqui conosco, que eu acho que tem feito um bom trabalho nesse sentido, de ter uma escuta ativa na agência, de trazer essa característica que é um dos 3 pilares que você trouxe e que muito concordo com eles. Trazendo a perspectiva de cooperação técnica, tentando entender um pouco mais da interseção entre as agências, te pergunto aqui, Ana, sobre na perspectiva da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Há iniciativas de formalização de acordos de cooperação técnica com outras agências, visando maior integração institucional e aumento de eficiência nos processos regulatórios? Eu vou dividir essa resposta em 2 nichos, tá? Então, primeiramente, eu vou falar sobre a nível de agências reguladoras federais, né? Então, a ANA hoje, ela tem um acordo de cooperação técnica formalizado, que é ANA, ANEEL, ANM, IBAMA e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é a cooperação que coordena as ações da implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens. E a ANA também tem, vamos dizer, não é um ACT, mas é uma interlocução muito direta com a ANEEL, porque juntamente com a ANEEL a gente temos uma resolução conjunta que estabelece ali as condições para os aproveitamentos hidrelétricos com potência superior instalada de mais de 1.000 kW, para o monitoramento e operação de estações hidrológicas e monitoramento pluviométrico dessas barragens do setor elétrico. Do ponto de vista do ACT da PNSB, enfim, só reforçar que são 33 órgãos fiscalizadores, né, de segurança de barragem, e que a ANA
hoje é responsável não só, essa política tem como instrumento o Sistema Nacional de Segurança de Barragens, e a ANA tem essa responsabilidade de coordenar e também de elaborar um relatório de segurança de barragens do setor. Então, a nível nacional, esses são os acordos mais fortes que nós temos, assim. Temos aí estamos vislumbrando também, Vinícius, para o futuro, futuros acordos, né? A gente está discutindo agora as questões das hidrovias, das concessões das hidrovias, e tem agora uma série de discussões a respeito das outorgas, será necessário outorga, discussões diretas com a ANTAQ, que eu também vislumbro para o futuro aí um ACT com a ANTAQ, para que a gente possa colocar isso, trabalhar as questões relativas às concessões das hidrovias. E a segunda parte é a maneira como a ANA visa essa integração institucional para melhorar a eficiência de processos regulatórios com as agências nacionais, né? Então, a gente tem as agências que outorgam, né? As 28 agências que têm o instrumento de outorga de direito de uso. Então, a gente tem muito fortemente essa integração junto com essas agências, e também agora com o setor de saneamento básico, onde a gente não regula diretamente, mas que tem que ter uma integração e tem que ter um esforço enorme para melhorar esse processo regulatório das agências infranacionais de saneamento básico, que já é um outro universo, já é a nível municipal, enfim, já é uma outra característica e outra maneira que a gente lida com essas integrações. Para além disso, eu queria pontuar aqui uma coisa interessante. A gente, desde o ano passado, criou uma plataforma que a gente chama Plataforma Águas do Brasil. E essa plataforma, ela tem o intuito de ser um hub dos serviços da ANA a nível federal para a sociedade. Mas não como uma plataforma ANA, mas como uma plataforma nacional. Então, dentro dessa plataforma, a gente tem ali a possibilidade do usuário ou do setor, usuário do setor X, ver onde é que está o seu empreendimento, se é de domínio federal ou se é de domínio nacional. Ali dentro da plataforma, o usuário vai poder pedir a sua outorga, vai poder pegar o seu boleto, vai poder pegar, enfim, todos os serviços, cadastrar o seu empreendimento ali dentro. Mas o que é o interessante dessa plataforma? Hoje, os órgãos reguladores de recursos hídricos, cada um tem o seu sistema. E a gente sabe que a gente regula um bem, né, que é águas que perpassam por dois estados, são águas de domínio da União, mas que essas águas de domínio da União, elas dependem das águas de domínio dos estados. E hoje a gente tem uma concessão de outorga, vamos dizer aqui, onde a gente tem isso repartido. A ideia de integrar, a ideia também de normalizar e normatizar essa regulação e essa metodologia de cálculo de outorga dos estados com a União. E a ideia da plataforma é de convencer, pelo menos assim, os estados a aderirem parte ou completamente à metodologia que a ANA tem colocado para fazer os seus cálculos de outorga. E aí, com isso, a gente tem feito também diversos acordos de cooperação técnica com os próprios estados, porque os estados têm mostrado esse interesse de quero melhorar minha regulação. Eu, como reguladora aqui das águas estaduais, quero melhorar o meu processo regulatório. E aí eles estão agora também incorporando e junto com a ANA, aderindo a essa plataforma. Nossa expectativa é de assinar com todos os estados, e a nossa expectativa é de ter dentro dessa plataforma vamos dizer assim, um processo regulatório que seja o mesmo para o país inteiro, porque a gente tem até os dados de disponibilidade hídrica reais, né? Incorporando aí também para o futuro água subterrânea e a integração também dos recursos superficiais e subterrâneos. Perfeito, excelente. Obrigado, Ana. E pensando aqui que o quão beneficiados somos, Cíntia, em ter uma interseção com as agências harmônica, eu te pergunto, na cadeira do IBRAM, como a gente pode, eventualmente nós não somos agentes primários dessa decisão, mas como é que a gente pode influenciar no bom sentido para que isso de fato ocorra de forma harmônica e que consiga proteger o setor mineral? Vinícius, o empreendedor
do setor de mineração, vide a sua empresa, né, que aqui representa, ela relaciona com diversas agências e diversos órgãos estaduais, às vezes municipais e federais, né? Então, à medida que eu tenho que fazer tudo particionado, é a Agência Nacional de Águas, é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? A NTT, né, a ferrovia que não pôde estar aqui hoje, a ANAC, né? Veja, a gente tem drones que trabalham aí para mineração, né? As empresas maiores precisam dessa outorga, vamos colocar assim, né? De um órgão regulador. A Anatel, né? Olha quantos sistemas de telecomunicações a gente tem. Então, o player do setor de mineração, ele não vai relacionar só com a Agência Nacional de Mineração. É um ledo engano nosso. Então, na hora que a Ana coloca esse exemplo dos diferentes sistemas, a gente adoraria ter um sistema único, né, Paula? Na hora que você fala dos números da FEAM, lá, né, do IF, do IGAN, né, que a gente tem os estaduais, às vezes eu tenho que fazer uma repetição de informações porque um está num sistema e outro, né, um está no sistema estadual e outro está no federal. Então, a integração de sistemas é algo muito desejável. No âmbito do governo federal, a gente já está caminhando nesse sentido, especialmente com o GovBR e o Participa Mais Brasil, que vai virar o Participa Brasil, acho que é isso, né? A partir de 30 de novembro ele vai virar o Participa Brasil. Então a gente vai ter integração de sistemas, mas infelizmente não ainda no desejável, vamos colocar assim. A gente adoraria ter um sistema público, Ana, que fosse relacionado, por exemplo, eu abrir um mapa, eu ver a informação, quem tem a outorga, né, você falou muito bem aí da outorga estadual, a federal, mas eu quero saber do imóvel rural, quem é aquele proprietário, né? Não preciso do detalhe do privado, mas eu gostaria de saber quem é o proprietário daquele imóvel, se eu tenho uma linha de transmissão passando por aquilo ali, se eu tenho um direito minerário, porque a gente vê decisões de Estado serem tomadas sem consultas aos órgãos. Do ponto de vista do setor mineral, que o recurso está no subsolo, a gente inativa reservas, futuras reservas minerais. Esse é um problema crítico para o setor de mineração, né? A gente trabalha com um recurso renovável e eu preciso de novas pesquisas para repor aquela produção. A gente viu aqui N painéis falando do aumento da demanda da mineração, né? E como é que a gente vai ter o conhecimento se nem os sistemas estão integrados? Eu parto daí, né? Então, na hora saem reportagens por aí que estão fazendo, por exemplo, titulação de áreas em terras indígenas. Não estão, são coisas antiquérrimas que até hoje não foram tiradas do ar. São áreas que foram renunciadas pelos privados antes daquilo ser demarcado como uma terra indígena, mas que até hoje constam nos sistemas do governo. Isso prejudica a imagem do setor, prejudica a imagem da empresa e prejudica o do órgão, que ele, infelizmente, ele não consegue ter esse controle ali dos sistemas. Então, aonde o IBRAM pode apoiar, né? Eu acho que esse ponto da integração de sistemas é algo bem factível, a gente faz alguns movimentos nesse sentido, só que assinar um acordo de cooperação com o ente público é algo lento. A gente tem recente pelo IBRAM assinado com o Ministério da Justiça, a gente está em andamento com a Polícia Federal para a questão de ouro, né, que é algo muito sensível aí no setor de mineração. A gente tem um acordo de capacitação citado aqui pela Paula com a nossa Universidade da Mineração, a chamada Unibram. Até convido a todos que queiram conhecer no estande do IBRAM, a gente está com uma oferta de cursos lá, se quiserem conhecer, tem cursos EAD e tem cursos in company, caso queiram conhecer. Então, a gente pode promover a capacitação nesse sentido e a gente promove muito encontros e diálogos com os especialistas da administração pública para a gente levar para visitas técnicas nas operações. Então, na hora que eu tenho uma procuradoria, né, que está emitindo um parecer ali para o órgão, a gente deseja que ele tenha conhecimento do que é uma atividade de mineração na prática. Inclusive, é um ponto que a gente fala sempre para os nossos associados.
convidem as pessoas do setor público para visitarem as suas operações. Então, isso é muito importante para a gente desmistificar, né, sair do livro, sair do escritório, para a gente conhecer na vida real uma atividade. Eu tenho certeza que lá na Agência Nacional de Águas, né, Ana Carolina, vocês passam também por esse exercício de fazer as visitas. É muito diferente um parecer, né, de um técnico, de um procurador que visitou uma operação daquele que desconhece, que ele é mais teórico, tá? Com todo respeito ao trabalho dessas pessoas. Então, a gente sempre faz essa ponte, Vinícius. Eu acho que como associação é o nosso papel, inclusive, de divulgar a nossa agenda através dessas visitas e levando o serviço público a ter conhecimento dessas visitas na prática. E se me permitem, já que eu entrei de improviso aqui no painel, a minha técnica de vídeo avisou que está pronto. Quem puder projetar o slide, por favor. Isso aqui é a nota pública. Infelizmente, a ANM não pôde participar conosco nesse painel. Então, é um alerta que eles colocaram na assessoria de comunicação da insuficiência orçamentária e risco de paralisação das atividades essenciais. Pode passar o próximo, por favor. Esse texto é exatamente a nota pública da Agência Nacional de Mineração, que o ofício encaminhado aos ministros de Estados, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração, comunica a impossibilidade de manter ações de fiscalização, gestão e arrecadação a partir de outubro de 2025 por falta de recursos. Essa é a nota publicada em 17/10 e ela já foi corrigida em 23/10. O próximo, por favor. E a agência enviou comunicação oficial aos ministérios que compõem a Junta Executiva Orçamentária do Governo Federal, informando que não dispõe de recursos suficientes para garantir a continuidade de ações e atividades legais a partir de outubro. O documento referente ao número do processo 48.051.0089.72 de 2025/30 descreve o cenário de colapso orçamentário que compromete a execução de fiscalização, a gestão do setor mineral e a arrecadação da Cefem. A ANM registra o bloqueio de 5,9 milhões em seu orçamento e déficit adicional de 3,2 milhões em despesas a reconhecer, o que inviabiliza o deslocamento de equipes, pagamentos de contrato e manutenção de sistemas críticos. Olha os sistemas que eu acabei de falar. Por favor, o próximo. Então, entre os impactos diretos, suspensão de fiscalizações em barragens, pilhas de rejeitos e empreendimentos de mineração, paralisação de ações contra garimpos ilegais, redução estimada em até 18% da arrecadação da Cefem, o que representa cerca de 900 milhões a menos para União, estados e municípios. No documento, a diretoria alerta que o quadro ameaça a capacidade institucional da autarquia e pode levar à suspensão de novos processos minerários diante da impossibilidade de atendimentos às demandas do setor regulado. O ofício solicita o desbloqueio dos valores contingenciados e a suplementação orçamentária urgente, reforçando a falta de estrutura financeira, compromete os compromissos das obrigações legais e regulatórias. Essa nota, mais uma vez, está no site da ANM. Obrigada, pode fechar. Obrigado, Cíntia. Atualizar todos e reforça mais uma vez o nosso cenário de instabilidade, né? Mas, voltando ao tema central aqui, sobre a questão da interseção com as agências, eu acredito sim que a gente tem muito a contribuir na perspectiva de sistemas que naturalmente trazem boas consequências no escopo, e também há um outro componente aqui, Paulo, que é muito importante nessa interseção harmônica das agências, que são as pessoas, né? E aí, sob a ótica jurídica, como a falta de integração entre os mandatos das agências afeta a segurança jurídica e a previsibilidade regulatória. É um terceiro componente que eu acredito que você possa nos ajudar a entendê-lo. E ainda com recursos escassos. Essa da nota da agência, a gente lê ela com muito pesar, né? Porque realmente a gente acredita que tem uma fala que ela é forte, mas ela tem que ser dita, né? O setor forte tem que ter uma agência forte. Então, muito triste esse cenário que a gente leu aqui agora. Bom, eu acho que quando a gente fala de interação, primeiro que a interação ela está
legalmente prevista na Lei Geral das Agências, né? A Lei Geral das Agências, ela estruturou a norma, sim, para que a gente tivesse setores com regulações específicas, mas ela tem um capítulo dedicado à interação entre as agências. Com previsão expressa, no artigo 29, de possibilidade de edição, inclusive, de atos conjuntos. Agora, o Vinícius colocou muito bem, quando a gente tem essa não coincidência entre mandatos, como harmonizar tudo isso? Quando vocês estavam falando, fiquei pensando, assim, a integração entre as agências federais, ela é um desafio no macro, assim como no micro, ela é para as empresas, entre áreas distintas, ter uma decisão harmônica entre cada setor, assim como dentro da nossa própria casa, né? Eu fiquei pensando assim, meu marido, a gente não tem decisões consistentes, às vezes um decide para um lado, outro decide para o outro. Imagina um sistema de agências, onde a gente quer ali que as agências tenham decisões consistentes. Bom, o fato é que é preciso que a gente tenha isso, é preciso que a gente tenha essa interação, porque hoje a gente ainda tem normas divergentes entre si, regulando a mesma matéria. E isso traz imprevisibilidade, traz insegurança, afasta investimento. Sem contar a dificuldade de implementação. Não é pouco comum a gente receber lá no escritório consulta no sentido de, olha, eu tenho aqui uma norma estadual, eu tenho uma norma federal, elas são de certa medida divergentes, como é que eu implemento isso tudo aqui? Então, isso é a resposta é essa, tem que implementar as duas. Mas como implementar as duas se em alguma medida as duas podem ser contraditórias? Então, a gente reconhece o desafio que sabe que no macro isso é dificílimo, mas isso é um dispositivo previsto na lei não à toa, né? O sistema de regulação, ela prevê essa regulação técnica, mas ela também tem que ter essa interação. Acho que é isso, Vinícius. Perfeito, Paula. Obrigado. Já direcionando a uma reta final aqui do nosso painel, eu queria entender, Ana, que você compartilhasse conosco como a Agência Nacional de Águas e Saneamento incorpora a variável minerária na sua agenda regulatória, considerando os impactos da atividade sobre os recursos hídricos e a necessidade de conciliar esses múltiplos usos da água. Vamos lá. Então, a Agência Nacional, ela tem incorporado cada vez mais, de forma mais... Gente, esse foninho aqui não é legal. De uma maneira cada vez mais estruturada, assim, o setor de mineração dentro da sua agenda regulatória. E eu queria colocar aqui para vocês em quais frentes. Assim, vou citar aqui 4 grandes frentes. A primeira frente é a regulação de uso do recurso da água mesmo. Então, a ANA, ela concede, outorga direito de uso em rios de domínios da União. E a atividade minerária está prevista nos processos, né, de regularização. E aí, na agenda regulatória do ano de 2024, a gente editou uma resolução que modernizou as regras para estabelecer os critérios de regularização, de revisão e também de suspensão de outorgas, e também definiu algumas obrigações a níveis de risco de atividades econômicas. Então, no caso da mineração, tem duas finalidades específicas, né, que foram contempladas dentro dessa norma. Primeiro, a extração de areia e cascalho em leitos de rio e a mineração, de forma geral, fora do leito. Então, para cada uma são exigidas informações diferentes, sempre com foco na eficiência e no uso da água. Então, isso aqui é só para pontuar, Vinícius, de forma direta, assim, que as resoluções da ANA têm contemplado o setor com as novas regras, né? Então, para exemplo da mineração em leitos de rio, a gente tem um indicador de eficiência que varia aí entre 50% e 60%, que é o que chamam de proporção de água na polpa. Para os outros tipos de aproveitamento minerário, a gente tem um plano de utilização de água na mineração, e aí dentro desse plano de utilização de água na mineração,
ele tem todo um formato que foi determinado numa resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E aí também, para além disso, a ANA também classifica, vamos dizer, os riscos das atividades, né? Então, para o setor minerário, se a depender dessa atividade, se for classificado, por exemplo, como uma atividade de nível moderado, o empreendedor pode conseguir a sua outorga de maneira automática. Se for uma coisa de um risco maior, vai ter que ter toda uma análise, mas assim, já é um atendimento de um pleito, né? Porque quantas vezes a gente fica esperando, né, ali por uma autorização, por uma outorga por mês, então a gente tem evitado esforços também para diminuir esse tempo de análise dos processos. A outra frente é a conciliação dos usos, né? Então, é o que eu falei um pouquinho antes. Em situações de escassez, onde antigamente a gente tinha um olhar muito cartorial sobre quais são as prioridades, a gente tem feito cada vez um maior esforço para olhar e assegurar para que todos os setores possam coexistir de maneira equilibrada num momento de escassez hídrica. Uma terceira frente é o monitoramento e o retorno da água. Então, na mineração de areia e cascalho, por exemplo, é obrigatório que o usuário devolva parte utilizada dessa água para o corpo hídrico. Esse valor, esse retorno, é estimado em cerca de 80% do que foi retirado. E a gente tem um sistema que se chama Sistema de Suporte de Decisão, que acompanha e que monitora e assegura a transparência também e a eficiência desse uso, né? Uma quarta frente é o que a gente já falou aqui muito, explorou isso muito bem, que é a questão da integração da política de recursos hídricos com as políticas setoriais. É o que acho que é o grande mote aqui do nosso debate. Então, dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, né, acho que o que está vigente é 2022-2040, a gente tem uma sugestão que os licenciamentos, né, contemplem de empreendimentos minerários têm que estar vinculados com os cumprimentos e diretrizes da outorga e do monitoramento de água. Então, o que nós temos feito também é evitar esforços para que essa política de recursos hídricos e a Política Nacional de Mineração, que elas possam estar juntas, que a gente possa caminhar juntos para que a gente não tenha essa diferença de entendimentos, o que atrapalha claramente a nossa regulação aqui. E para além disso, falar um pouquinho de água subterrânea, porque a água subterrânea é muito importante para o setor de mineração. A gente tem evitado esforços também dentro da nossa agenda regulatória para que a gente possa ter uma regulação e uma integração dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais para melhorar também a regulação e a gestão dos recursos hídricos subterrâneos, que a gente sabe que tem diversos desafios por conta da natureza, da titularidade e da falta de informação também que ainda existe quando a gente fala sobre água subterrânea. Então, eu só quero reforçar aqui que a visão da ANA para os usos setoriais, é exemplo da mineração, aí a gestão da água não podem ser agendas separadas. O setor de mineração é um setor pujante. A gente tem estimativas para uso de água do setor até 2040 do dobro do que é utilizado hoje. E a gente tem um cenário de escassez hídrica cada vez mais frequentes, mudanças climáticas e de uma regulação que vai ser cada vez mais adaptativa a esse novo cenário. E eu acho que o importante aqui, eu só queria reforçar o quanto que é importante para que o setor minerário seja cada vez mais sustentável. Eu acho que esse é o grande mote desse setor que ainda tem tanto para crescer aqui no nosso país. Essa estimativa, até estava pensando, gente, essa estimativa de 2040, não sei nem se levou em conta o potencial, eu tenho certeza que não, o potencial que a gente tem aqui de crescimento para o setor. Então, é importante que essa agenda ela seja construída em conjunto. Né? Então, acho que a Agência Nacional de Águas tem feito esse esforço para evitar esses tipos de falha, Paula, regulatórios, vamos dizer assim, para ter uma escuta ativa. A gente tem evitado esforços também para ter mais tempo, vamos dizer assim, de escuta
Quantas vezes a gente não estende consulta pública, não devolve novamente, porque chegou uma contribuição fora do tempo, mas que eventualmente a gente viu, nossa, essa contribuição era importante, então vamos estender o tempo. Às vezes a gente atrasa um pouquinho a agenda regulatória. E aí, para fechar aqui minha resposta, eu quero dizer que a agenda regulatória ela é um reflexo do que a agência faz, mas a gente não está aqui para ter um número, né? Cumprimos 90% da agenda regulatória. A gente tem que adequar essa agenda regulatória para que a regulação saia com a qualidade que ela tem que sair para que o setor e para que a regulação e o setor, enfim, sejam aprimorados. Perfeito. Muito obrigado, Ana. Acredito que no decorrer desse tempo de painel você conseguiu ter muito êxito em deixar toda a transparência, não só sobre o seu mandato, mas também sobre a atuação da Agência Nacional de Águas. Fica facultado a vocês, participantes, ainda um último instante, já nos 45 do segundo tempo, mas a gente faz um acréscimo a quem queira fazer alguma pergunta e endereçar qualquer um dos participantes. Mas, voltando aqui, tentando pegar a última visão IBRAM, Cíntia, você citou as pesquisas conduzidas pelo IBRAM. Como o IBRAM conduz ou apoia pesquisas no setor mineral e de que forma esses estudos contribuem para orientar políticas públicas, inovação tecnológica e boas práticas de sustentabilidade na mineração? O IBRAM é uma associação que trabalha muito unida com seus associados. Então, os temas que são importantes para os associados são importantes para o IBRAM. E de que forma que a gente captura esses temas? Através dos nossos comitês e grupos de trabalhos técnicos, né? Então, mencionamos aqui grupo minerário, grupo jurídico, grupo tributário, mas a gente tem grupos de ESG, de gestão de resíduos, grupos de inovação, grupos de gestão de água. Então, através de quem está na ponta, de quem está no dia a dia, o especialista, a gente captura esses temas. E uma das formas que a gente tem de fazer esses trabalhos é levantar dados, levantar informações e levantar boas práticas. Então, vocês vão ver aí no site do IBRAM uma série de estudos e referências técnicas com dados sobre o setor mineral. E a gente tem a felicidade de publicar isso, porque são, sim, boas práticas que estão acontecendo em todo o território nacional. E com muito prazer a gente divulga esse reflexo dos nossos associados, né? Porque, como diz o nosso presidente, se a gente quer transformar a mineração, quer dizer que ela é sustentável, então vamos mostrar quais são esses exemplos, né? Então, a Agência Nacional de Águas participou conosco de um livro de gestão de recursos hídricos brilhante. A gente está com o QR Code dele lá no nosso stand, se alguém se interessar. Mas a gente tem uma série de outros livros sobre conservação ambiental, né? Tem o livro verde, são boas práticas de inovação. Então, a gente tem uma série de levantamentos nesse sentido. Mas a pesquisa, essa outra pesquisa que acontece, por exemplo, em universidade, com pesquisadores, esse tipo de pesquisa, a gente faz parcerias através de trabalhos técnicos. A gente vai lançar, depois de amanhã, dia 30, o segundo estudo com o Centro de Tecnologia Mineral sobre minerais críticos e estratégicos, né? Então, a gente identificou lá em 2023 a carência de uniformizar os dados do setor mineral para essa crescente demanda que vinha acontecendo ali desde 2023, especialmente no pós-pandemia. E na hora que o próprio IBRAM ia divulgar dados, né, especialmente nas suas coletivas de imprensa, a gente não tinha essa informação organizada. E o IBRAM depende de informações ou de seus associados ou da Agência Nacional de Mineração, do Serviço Geológico do Brasil. Então, a gente sentiu a necessidade de organizar essas informações e fomos atrás de uma instituição de pesquisa parceira para poder fazer esse trabalho. E aí, a segunda parte da sua pergunta, como que a gente leva isso para a política pública? Aí é o nosso relacionamento, né, de parte interessada, stakeholder, para aqueles que são da política pública. Então, a gente vai no executivo, a gente vai no legislativo, a gente leva propostas. Nem sempre a gente é exitoso, mas a gente vai estar ali no dia a dia plantando a sementinha da temática, levando esses estudos técnicos, porque quando você está buscando promover uma política pública, você precisa levar dados, você precisa levar evidências. Isso é o principal ponto
para o formulador de política pública. E o IBRAM faz esse papel, né? Então, ele leva os dados técnicos ao executivo, especialmente ao legislativo, para a gente fazer essa consolidação de informações. Muito obrigado, Cíntia. Para a gente encerrar aqui, antes eu queria dizer que eu estou, como moderador aqui, muito positivamente impressionado com o poder de adaptação de vocês, Cíntia, Paula e Ana, que não vou nem falar os 45 do segundo tempo, foi subindo aquela rampa, descobriram que a gente ia ter que se readaptar e reorganizar aqui o nosso painel com as devidas ausências. Então, obrigado, foi uma honra fazer parte desse momento com vocês. E eu tenho certeza aqui, turma, que a gente tem o melhor momento de encerramento. Vou passar para a Paula, que tem um recado que eu tenho certeza que vocês vão aderir ainda para hoje. Paula, por favor. Bom, já que nosso tempo finalizou, eu queria, na verdade, era divulgar o nosso livro, Mineração com Elas, que foi publicado pelo Women in Mining. A Cíntia tem o capítulo de abertura do nosso livro, uma política mineral, de minerais críticos. A gente está muito feliz com a publicação desse primeiro livro. É um olhar aí das mulheres que atuam na mineração, são artigos técnicos e a gente está feliz com esse projeto e que venham outros, né? E no próximo ano a Ana será convidada para estar conosco. A gente está lançando esse livro hoje aqui na Exposibran, ali na sala D, às 7 horas da noite. E não, por favor, não nos deixem, a gente vai fazer o prêmio do Women in Mining. Agora, terminando esses palcos simultâneos, a gente vai fazer a premiação das mulheres na mineração. Por favor, estão todos convidados. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Vinícius.